problemas dos sistemas on-grid, que são os sistemas conectados à rede, é que quando há interrupção do fornecimento de energia, esses sistemas precisam ser desconectados. E aí, a residência ou a indústria, ela deixa de receber o fornecimento de energia elétrica. É necessário desconectar porque a gente pode injetar energia, causando riscos aos técnicos que estão operando lá na rede elétrica. Uma solução para isso são os sistemas híbridos, que contam com o fornecimento da energia da rede e de um banco de baterias, que consegue fornecer energia mesmo nessas situações. Meu nome é Lívia Mendes, eu sou engenheira eletricista do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e nessa aula nós vamos falar sobre algumas particularidades do processo de montagem dos sistemas híbridos. Os sistemas híbridos podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo all-in-one ou bimodal. E o que diferencia esses dois tipos de sistemas são os equipamentos que estão envolvidos e a forma como eles interagem com a rede elétrica e com as cargas a serem alimentadas. Como vocês podem ver na imagem, o sistema all-in-one, ele injeta energia na rede, assim como o sistema on-grid. E ele também possui armazenamento de energia no banco de baterias, assim como o sistema off-grid. Por isso, ele é um sistema tudo em um, porque ele atua como sistema conectado à rede e um sistema isolado. Então, os equipamentos que serão conectados a esse inversor, eles são o banco de baterias, o arranjo de painéis fotovoltaicos, a rede elétrica CA, que vai a conexão para o quadro de distribuição, que vai fazer a conexão com o medidor bidirecional e com o quadro geral de cargas da residência. O inversor híbrido para esse tipo de sistema, ele tem a característica de ter dois terminais CA, porque além de conectar ao quadro de distribuição, que faz a conexão com a rede elétrica e com as cargas, ele também possui a possibilidade da gente conectar cargas prioritárias, que serão alimentadas pela energia armazenada quando houver interrupção do fornecimento de energia. Já nessa imagem, você pode observar que o sistema não injeta na rede elétrica. Esse é o sistema bimodal. Nós podemos dizer até que ele é um sistema autônomo que também recebe a energia da rede elétrica para recarregar o banco de baterias. Diferente do sistema anterior, o sistema bimodal, ele apenas recebe a energia da rede e ele não possui um terminal para conexão de cargas prioritárias. A energia da rede, ela é retificada e injetada no banco de baterias, que também recebe a energia produzida pelo arranjo fotovoltaico. Como nós vimos, os dois tipos de sistemas híbridos, eles têm uma característica em comum: o armazenamento da energia em um banco de baterias. Sempre que nós trabalhamos com banco de baterias, a gente precisa utilizar um controlador de carga. Esse controlador de carga, ele pode ser um equipamento separado ou ele pode estar integrado ao inversor. Caso ele não esteja integrado no inversor, eu vou te mostrar agora como nós fazemos a identificação dos terminais do controlador de carga e as devidas conexões. Para fazer as conexões no controlador de carga, a gente precisa seguir uma sequência. Nós temos aqui identificado os terminais do arranjo fotovoltaico, os terminais do banco de baterias e os terminais de conexão à carga, que é o que vai conectado ao inversor de frequência. É muito importante a gente lembrar que se estamos falando de corrente contínua, nós precisamos tomar muito cuidado com a polaridade, porque a corrente ela só circula em um sentido. Esse é o módulo didático de um controlador de carga, mas na prática vocês verão apenas esse equipamento aqui. Claro, com variações de modelo e fabricante, mas todos eles têm a identificação dos terminais de conexão aos arranjos fotovoltaicos, banco de baterias e o conjunto de cargas. Nele também é identificada a polaridade de cada conexão e é muito importante a gente tomar muito cuidado nesse momento da conexão, porque estamos falando de corrente contínua
Então a corrente, ela circula em apenas um sentido. E se a gente conectar essa polaridade invertida, pode danificar o sistema. Primeiramente, nós vamos fazer a conexão do banco de baterias. Depois nós fazemos a conexão do arranjo fotovoltaico. E a gente começa a conexão pelo terminal positivo, depois o terminal negativo e só então conectamos o terminal positivo do arranjo e o terminal negativo. É muito importante que o arranjo não esteja produzindo energia nesse momento. Já falamos sobre as conexões com controlador de carga, agora vamos falar sobre as conexões com banco de baterias. Nós temos aqui duas baterias estacionárias que podem ser ligadas em série e em paralelo. Vamos verificar qual que é a tensão de cada uma dessas baterias. Aqui nós temos o multímetro fazendo a medida de tensão. Então, para isso a gente conecta aqui o terminal da ponta comum e o positivo. E aqui nós vamos colocar na medida de tensão. Negativo no negativo da bateria, positivo no positivo da bateria. Então aqui nós temos uma bateria de 12 volts. As duas baterias são de 12 volts. Nós podemos fazer a conexão com as duas baterias em paralelo. Então a tensão conectada aqui no controlador de carga será de 12 volts. Para fazer a conexão em paralelo, o que nós vamos fazer? Positivo de uma bateria é conectado ao positivo da outra bateria. O polo negativo ao polo negativo. E então, podemos fazer a conexão ao controlador de carga. Polo positivo. Vamos conectar ao polo positivo da bateria aqui no controlador de carga. E o polo negativo da bateria ao negativo da bateria aqui no controlador de carga. Nessa conexão, nós temos 12 volts aqui no controlador de carga. Vamos verificar então qual é a tensão que o controlador de carga está recebendo. Positivo no positivo, negativo no negativo. Então ele está recebendo 12 volts. Agora nós vamos conectar as duas baterias em série para que a tensão resultante delas seja de 24 volts. Então nós vamos somar a tensão de 12 volts com 12 volts e então a gente vai ter uma resultante de 24 volts aqui no controlador de carga. Para isso nós vamos conectar o polo positivo de uma das baterias ao polo negativo da outra bateria. E então, nós podemos conectar o positivo dessa bateria ao positivo da entrada de bateria do controlador de carga e o negativo da outra bateria ao negativo do controlador de carga. Agora vamos medir então a tensão que o controlador de carga está recebendo. 24 volts. Os cuidados na instalação do restante do sistema híbrido são os mesmos que a gente precisa tomar lá nas instalações dos sistemas conectados à rede. Então a gente precisa seguir as normas de segurança, conectar os quadros de proteção CC e CA. Precisamos tomar cuidado com os conectores que nós vamos utilizar. É importante que quando a gente vai utilizar conectores de módulos vizinhos que vão se conectar, que eles sejam do mesmo modelo e do mesmo fabricante, porque conexões mal feitas, elas geram aquecimento e perda de energia. Para a gente verificar se essas conexões estão feitas corretamente, se elas estão gerando calor, nós podemos utilizar uma câmera termográfica. Essa câmera termográfica, ela mostra a temperatura da imagem. Então a gente pode utilizar para verificar as conexões dos quadros de proteção, quadro de distribuição e das conexões entre os arranjos,
Sistemas com baterias precisam também de dispositivo de proteção contra a corrente reversa que a bateria pode injetar lá no arranjo fotovoltaico durante o período noturno, quando os arranjos não estão produzindo energia. Além disso, as baterias têm uma baixa resistência interna, o que provoca altas correntes de falta. Então, nós também precisamos de um dispositivo de proteção contra sobrecorrente que deve ser instalado entre o banco de baterias e o controlador de carga, o mais próximo possível do banco de baterias. Nós vimos alguns dos aspectos importantes que a gente precisa considerar na montagem de sistemas híbridos. Agora é praticar, buscar experiências, se atualizar e se projetar para o mercado de trabalho que está em ampla expansão. Bom trabalho!